Olá, bom dia para você. O tema de hoje é uma sugestão da Pauliane Vieira, de Uberlândia. Nós vamos falar sobre a ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que não tem cura. Olhos atentos. Pauliane pesquisa informações sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. O tio teve os primeiros sintomas há 2 anos e meio. Câimbras e um pouco de dificuldade em falar. O diagnóstico foi difícil. A gente começou a procurar por ortopedista, que achou que poderia ser algum problema na própria perna, alguma coisa assim, que ele estava tendo essa dificuldade, essas câimbras. E nós corremos por uma média assim, de bastante ortopedista, uns 3, 4. Foi quando a última ortopedista aconselhou procurar um neurologista. Aí nós procuramos neurologista, começou a desconfiar de outra doença. Aí nós resolvemos procurar outro neurologista e quando fez o exame que detectou a ELA. A vida do tio mudou completamente. Hoje, para ele andar, ele precisa do apoio do andador, ele não consegue ficar em pé sem se apoiar. Já tem muita dificuldade no falar e em alimentar também. Ela sabe que a doença não tem cura, mas nem por isso a esperança vai embora. Esperança talvez seja essa a palavra mais constante na vida de quem tem a ELA. Eu recebo hoje o neurologista Rogério Morales. Doutor Rogério, a gente já conversou bastante aqui, né, sobre a ELA. É uma doença rara, para a gente já começar esclarecendo ao nosso público? Sim, Mônica, bom dia. Bom dia. É uma doença bastante rara, felizmente é muito rara, né? Ela comete em torno de 1 a 2 pacientes a cada 100 mil pessoas. Uhum. E o que explica, né? A causa ainda não se sabe, mas a gente pode tentar explicar a esclerose? Na verdade, a esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que vai acometer aquelas células, aqueles neurônios que vão fazer os músculos funcionar, os neurônios motores, tá? Ela recebe esse nome esclerose porque quando a gente verifica a medula dessas pessoas, a medula espinhal dessas pessoas, elas têm cicatrizes, escleroses, na região lateral da medula. E isso vai causar uma perda de massa muscular progressiva e constante, ou seja, uma amiotrofia. Daí o nome, esclerose lateral amiotrófica. Amiotrófica, certo. E no caso, a ELA é hereditária ou não? Quais são os tipos da ELA? Bom, na grande maioria dos casos, ela não é hereditária. Né? Em torno de 90% a 95% dos casos, a ELA é uma doença que nós chamamos de esporádica. Ela aparece em famílias que não têm casos semelhantes registrados. Apenas de 5% a 10% dos casos faz parte, sim, de uma doença hereditária, onde você encontra outros casos na família. A medicina explica quem é mais vulnerável a essa doença ou qualquer pessoa pode desenvolver? Na verdade, você pode ter, qualquer pessoa pode desenvolver ela. Existem alguns grupos que são mais vulneráveis, digamos assim, ou mais frequentemente acometidos pela ELA, que seriam homens, um pouco mais frequentemente do que as mulheres, com um pouco mais de idade, em torno dos 60 anos, brancos, mais do que negros, e normalmente aqueles homens que exercem uma atividade muscular muito intensa. Então, atletas, jogadores de futebol ou outros esportes quaisquer, podem ter um risco um pouco maior de desenvolver esclerose lateral amiotrófica. A gente, inclusive, tem o Washington do Fluminense, né, que tem a doença hoje com 50 anos. Nós recebemos algumas perguntas, doutor Rogério. Eu tenho aqui o e-mail da dona Maria Aparecida, do bairro Padre Eustáquio, em Divinópolis. O marido dela tem a ELA, ele tem 45 anos e há 6 convive com a doença. Ela quer saber qual meio que ela pode encontrar para ter apoio, porque ela diz que é um drama muito grande para as famílias, né? Então ela quer saber se existe alguma forma ainda ela encontrar esse apoio. Bom, na verdade, hoje em dia, nós temos algumas associações de portadores, né, em várias cidades, vários municípios do Brasil. E existe uma associação de portadores nacional, com âmbito mais nacional, que é a Abrela, que fica em São Paulo. Isso, tá? É um grupo de portadores, né, que se reúne, eles têm apoio de médicos, de fisioterapeutas, fonoaudiólogas, uma equipe multidisciplinar que pode contribuir com informações, inclusive informações de teor legal, né, que às vezes são muito importantes para aqueles
pacientes com doença crônica. Eu tenho aqui também a pergunta do Tony Aragão, para a gente poder falar um pouco do tratamento. Hoje, ele quer saber o seguinte: existe pesquisa de células-tronco em seres humanos, em pessoas? A gente sabe que existe com animais, né, doutor Rogério? Na verdade, a pesquisa de células-tronco em neurologia, para você fazer com que apareça novas células nervosas e que elas se conectem entre si de uma forma adequada, ainda é um desafio muito grande. Então, para esse tipo de doença, não só para ela, mas também para outras doenças, né, ainda não existem estudos em seres humanos atualmente, apenas estudos experimentais em animais. Em animais, né? E tratamento, quando a pessoa é diagnosticada com a ELA, bate o desespero, né? A Pauliana, inclusive, contou pra gente que foi uma preocupação na família inteira, né? Qual que é o tratamento? Como, né, garantir com que essa pessoa, assim, tenha dias melhores, se é que a gente pode dizer isso? Assim. Bom, do ponto de vista médico, existem algumas medicações, na verdade uma medicação atualmente, que nós conseguimos um resultado que nós chamamos de pouco para razoável. Nós conseguimos atrasar a evolução da doença em média de 3 a 6 meses, de acordo com os últimos estudos. Mas outras formas, outras modalidades de tratamento são fundamentais, principalmente aquelas que levam em consideração o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Fisioterapeutas, fonoaudiólogas, muito importantes, tanto na questão de treinamento de fala, quanto para deglutição, terapeutas ocupacionais, psicólogas e por aí afora. Essa equipe ajuda bastante, né? Muito, porque a doença é uma doença progressiva. Aos poucos a pessoa vai descobrindo, vai aparecendo com novas incapacidades, novos desafios, e esses desafios eles têm que ser sobrepujados à medida que eles vão aparecendo. Então o apoio de uma equipe multidisciplinar é muito importante, o apoio da família é muito importante também. As pessoas que o senhor atende lá no consultório, né, que são diagnosticadas com ela, bate primeiro aquela tristeza, o medo, o desespero, e depois elas tentam transformar isso de alguma forma, doutor Rogério? Sim, na verdade, o momento do diagnóstico é um momento difícil, né? É muito difícil até para o médico passar um diagnóstico como esse, mas a gente já procura embutir nisso que isso não é um significado de sofrimento, um sofrimento que a gente não vai poder ajudar em nada. Então ali a gente já começa a tentar colocar alguma perspectiva com a adoção da equipe multidisciplinar e etc. Inclusive, a gente tem um caso que desafia os médicos, que o senhor estava me contando antes do programa começar, que um paciente recebeu o diagnóstico e queria escrever sobre isso, e o médico disse, não vai mexer com isso. Na verdade, não é sobre isso. Ele era um rapaz de 21 anos, que estava escrevendo lá um livro da área de estudo dele, né? Foi diagnosticado com essa doença, procurou o médico falou, olha, não precisa mais escrever seu livro, deixa tudo como está, porque é uma doença progressiva e não vai ter nenhum jeito, não vai ter chance. Ele terminou de escrever esse livro, ele escreveu muitos outros livros, escreve livros até hoje, e ele é bastante conhecido no meio científico. É um físico inglês chamado Stephen Hawking. Stephen Hawking. Está com 46 anos de doença. Com a doença. Para essas pessoas, principalmente para a Pauliane também, que nos escreveu, né, gentilmente nos escreveu, esperança é sempre cultivar. Claro. E o apoio da família também pode fazer a diferença nesses casos. O apoio da família é fundamental nesses casos. Muito bem. E eu queria até terminar a nossa entrevista com uma reportagem que a gente leu, eu pesquisei muito sobre ela, com um senhor de 52 anos que tem a doença, que ele transformou essa dor, né, de ter a ela em apoio também, em ajuda às outras pessoas, né, para chamar a atenção das outras pessoas, para dizer o seguinte: vivam cada instante. Vivam cada segundo da vida, porque isso faz muito a diferença quando, né, a gente de repente passa um susto desse. O senhor concorda com isso, doutor Rogério? Sem dúvida. A esperança é muito importante. E tem que ser cultivada e, claro, acreditar aí nessas pesquisas que continuam, que não param de jeito nenhum. Claro. E será que a gente não vai encontrar cura para ela? Esperamos. Esperamos sim, né? Mesmo. Vamos esperar firmemente. Juntos, então. E depois a gente vai passar também o endereço para a dona Maria Aparecida, da Abrela, viu, dona Maria Aparecida? E para todos também vocês que querem saber um pouco mais sobre ela. É uma doença rara
E a gente soube um pouquinho mais aqui com a ajuda do senhor, Dr. Rogério Morales. Obrigada. Obrigado por participar aqui com a gente. Eu conversei com o neurologista Rogério Morales, que falou um pouco mais para a gente aí sobre